Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 13 até a página 19 do livro Bem Me Quer Mais Língua Portuguesa, do 5º ano. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhem. Temos aí leitura 1. Você lerá agora uma das versões de um conto tradicional. Ela foi escrita por Flávio de Souza e publicada no livro 9 Chapeuzinhos. Bonezinho Vermelho é o título do conto. Você imagina quais seriam os personagens desse conto? Em sua opinião, como uma história como esse título poderia ser desenvolvida? Bonezinho Vermelho é uma versão do conto Chapeuzinho Vermelho, não é? Temos aqui Bonezinho Vermelho, parte 1. Mas antes, lembrando, tá? Essa resposta aqui é pessoal. Em sua opinião, como uma história com esse título poderia ser desenvolvida? Do que se fala a história de Bonezinho Vermelho? Isso é pessoal, tá? Vamos lá. Bonezinho Vermelho, parte 1. Era uma vez um menino que ganhou da avó um boné de crochê de lã vermelha, que ela mesma tinha feito. O boné combinou com o menino de tal maneira que ele nunca mais o tirou da cabeça, nem para dormir, nem para nadar. Quando conseguia alcançar o menino, sua mãe o enfiava numa banheira de água quente e arrancava à força o boné da cabeça dele. O menino ficava se sentindo pelado, até que o querido objeto estivesse seco. Você deve ter imaginado que algumas vezes ele vestiu o boné molhado mesmo, e acertou. O menino ficava tão bem com o boné na cabeça, e o boné ficava tão bem com o menino embaixo, que ele passou a ser chamado de Bonezinho Vermelho. O menino, não o boné. Se você morasse na parte do Brasil em que ele morava, a parte sul do oeste de Minas Gerais, haveria uma boa possibilidade de, quando você dissesse o apelido do menino, ele só assim, Bonezinho Vermelho. Certo dia, uma sexta-feira, para ser mais exato, a mãe mandou que ele fosse até a casa da avó, Dona Melinha, que parecia estar doente, para levar uma cesta de comida. A mãe deixou bem claro que não era para o filho comer nenhuma migalha do que estava na cesta. O menino fez cara de ofendido e falou: Uai, mãe, até parece que eu já fiz um trem desse alguma vez. Alguma não, muitas e muitas vezes, disse a mãe. Olha aqui, bonezinho vermelho. Você não torna noutra não, viu? Porque eu fiz uma lista do que está na cesta e pedi para sua avó fazer um relatório do que vai chegar lá. Amanhã você volta bem cedinho. É um pé lá e outro cá. E aí, doce, se sua avó fala que você tuchou dentro da cesta e traçou a boia, eu conto pro seu pai. E vixe Maria, não quero nem pensar no que ele vai fazer com você. Tá bom, mãe. E ajude sua avó a colocar e tirar a mesa. Tá bom, mãe. E ajude sua avó a carregar lenha pro fogão. Tá bom, mãe. E ajude sua avó a lavar os trem. Tá bom, mãe. Muitas recomendações e muitos tá bom, mãe. Depois, o menino desfez o bico de ofendido assim que deu as costas para a mãe. Correu feito lebre fugitiva, montou em sua bicicleta e com a corda toda se pôs na estrada. Talvez seja bom eu explicar que Dona Melinha, a avó do menino de bonezinho vermelho, não trabalhava numa estação ferroviária. Quando a mãe disse para ele ajudá-la a lavar os trem, ela queria dizer, como se diz lá, que era para ele ajudar a lavar a louça. Era uma sexta-feira, lembra?
e a avó do menino morava longe. Antes que ele chegasse, já era meia-noite. Enquanto ele pedalava dizendo para si mesmo, para não parar, abrir a cesta e matar a fome, numa encruzilhada ali perto, um homem parou e começou a tremer. Esse homem, que era o sétimo filho de um casal, tirou a roupa e vestiu de novo. Depois de virar tudo do avesso, deu 7 nós em sua camisa, deitou-se no chão e rodou da esquerda para a direita, como um cachorro desesperado com dor de barriga. Assim que o homem deu a 7ª rodada, todos os pelos de seu corpo ficaram muito compridos. As orelhas cresceram. As unhas se transformaram em garras. A cara dele se enrugou e se retorceu até que ele ficasse parecido com um morcego. Os dentes ficaram maiores e mais pontudos, e os olhos ficaram brilhantes, como se ardessem em brasa. De 4, ele pulou sobre os joelhos e cotovelos, e assim saiu em disparada à procura de sangue para beber. Se você ainda está em dúvida, eu confirmo: o homem se transformou num lobisomem. Flávio Souza, 9 Chapeuzinhos. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2007, página 40 a 42. Aqui tem falando sobre o autor. Flávio de Souza nasceu em São Paulo em 1955. Estreou na literatura em 1986 com o livro Vida de Cachorro. Criou e escreveu programas de TV como Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum, roteiros de cinemas e livros. Ganhou o prêmio APCA com o livro Um Menino, Uma Menina, papel de carta, papel de embrulho. O prêmio Jabuti com o livro Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. E o selo de altamente recomendável para os livros Que História é Essa? Que História é Essa? 2. Desenhos de Guerra e de Amor, o livro do ator E Hoje é Dia de Festa. Para saber mais, a lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem, um ser fantástico, metade homem, metade lobo, é de origem europeia e chegou ao nosso país com os colonizadores portugueses. Em cada região do Brasil há uma versão da lenda. Em uma dessas versões, disse que, se uma mulher já tiver 7 filhas e o 8º filho for um menino, ele será um lobisomem. Em outra versão, é o 7º filho do homem, depois de 6 filhas, que será o lobisomem. O 7º ou 8º filho se tornará lobisomem a partir da adolescência, no aniversário de 13 anos. A transformação ocorre numa terça ou sexta-feira à meia-noite, em noite de lua cheia, em uma encruzilhada, onde o lobisomem tira a roupa e rola pelo chão. Depois da transformação, a criatura corre uivando pelas ruas e estradas, passa pelas casas apagando as luzes e provocando os cachorros. Pode matar pequenos animais e se alimentar do sangue deles. Ao amanhecer, retorna à encruzilhada a fim de transformar-se em homem novamente. Estudo do texto. Primeiro, você gostou do início do conto Bonezinho Vermelho? O que mais chamou a sua atenção? Por quê? Isso é resposta pessoal. Segundo, reúna-se com 2 colegas e juntos relembre a história original, na qual o conto lido se baseou. Em seguida, recontem uma versão de vocês da história para a turma ou para outros grupos, de acordo com as orientações do professor, tá? Esse aqui você vai contar a história original do conto, que é Chapeuzinho Vermelho, e depois você vai dar a sua versão dessa história. Siga a orientação do seu professor, tá bom? Terceiro, observe a capa do livro em que a história foi publicada. Aqui está a capa do livro, ó. 9 Chapeuzinhos, de Flávio de Souza. Capa do livro 9 Chapeuzinhos, de Flávio de Souza, publicado em 2007. Olha a capa do livro. Você imagina para que faixa etária de leitores a história é escrita? Olha a capa como é. Essa história é escrita para crianças, tá? O público é infantil. Então, você coloca aí para crianças. B. Que informações da capa podem justificar a sua resposta?
as ilustrações, tá vendo? E as letras da capa do livro. 9 chapeuzinhos. E as ilustrações deles são tudo aqui infantil, né? Aí dá para perceber que é para criança. Quarto, na sua opinião, por que o conto recebeu o título Bonezinho Vermelho? Na sua opinião, tá? Uma resposta pessoal. Aqui o livro traz uma sugestão para que o leitor se lembre do conto original, que é Chapeuzinho Vermelho. Quinto, de acordo com as atitudes de Bonezinho no texto, quais das características a seguir descreve o menino? Ele é medroso? Não. Estava triste? Não. Rápido? Sim. Corajoso? Também sim, né? Sair da casa dele para a casa da avó, distante, e chegar perto da meia-noite, ele é bastante corajoso. Agitado não e obediente também não. Essas características do menino são importantes para o desenvolvimento do conto? Explique. Sim, se ele não fosse corajoso e calmo, não conseguiria sair de casa à noite e pedalar até a casa da avó. Sexto, o dia e o horário são importantes para o desenvolvimento da história de Bonezinho Vermelho. Por quê? Porque a história é de suspense e geralmente esse tipo de história ocorre em ambiente e horário propícios a seu desenvolvimento. Além disso, o vilão, o lobisomem, transforma-se sempre na sexta-feira à meia-noite. Sétimo, compare a versão que você e os colegas contaram com a versão lida anteriormente e complete o quadro com as informações pedidas. Chapeuzinho Vermelho, Bonezinho Vermelho. Quando a história acontece? Chapeuzinho Vermelho, há muito tempo. Bonezinho Vermelho, há algum tempo, numa sexta-feira à noite. Característica física dos personagens principais. Chapeuzinho Vermelho é uma menina que usa uma capa vermelha. Bonezinho Vermelho, menino que usa o boné vermelho. Como é o lugar onde a história acontece? Chapeuzinho Vermelho, numa floresta. Bonezinho Vermelho, uma mata em Minas Gerais. O que o personagem principal precisa fazer? Chapeuzinho Vermelho, levar uma cesta para a vovó. Bonezinho Vermelho, levar uma cesta para a vovó. Em que momento do dia o personagem sai de casa? Chapeuzinho Vermelho, durante o dia. Bonezinho Vermelho, à noite. 8. Releia o quadro que você completou comparando os dois contos e responda em que os contos se assemelham. No que deve ser feito? Levar a cesta para a vovó e na cor da vestimenta. Os dois têm a capa vermelha e o boné vermelho, né? Aqui a capa é vermelha, a cor é vermelha. E o boné também, a cor é vermelha. E os dois levam a cesta para a vovó. É nisso que eles têm de semelhante, tá? 9. Releia estes 2 parágrafos do texto, nos quais um novo personagem é introduzido no conto. Enquanto ele pedalava, dizendo para si mesmo para não parar, abrir a cesta e matar a fome, numa encruzilhada ali perto, um homem parou e começou a tremer. Esse homem, que era o 7º filho de um casal, tirou a roupa e vestiu de novo, depois de virar tudo do avesso. Deu 7 nós em sua camisa. Deitou-se no chão e rodou da esquerda para a direita, como um cachorro desesperado com dor de barriga. As orelhas cresceram, as unhas se transformaram em garras. A cara dele se enrugou e se retorceu até que ele ficasse parecido com um morcego. Os dentes ficaram maiores e mais pontudos, e os olhos ficaram brilhantes, como se ardessem em brasa. Letrinha A. O que acontece com o personagem nesse trecho? Ele se transforma em lobisomem. B. Em qual dos 2 parágrafos as frases são mais curtas? No segundo parágrafo. Pode ver que tem aqui, ó. As orelhas cresceram, as unhas se transformaram em garras. No primeiro parágrafo, as frases são maiores, ó. Enquanto ele pedalava dizendo para si mesmo para não parar, abrir a cesta e matar a fome, numa encruzilhada ali perto, o homem parou
e começou a tremer. Veja como é grande aqui a frase. No segundo parágrafo, as frases são mais curtas. Aí você coloca aí segundo. C. No texto, as mudanças físicas do personagem são apresentadas por meio de descrições e comparações. Copie o trecho em que é feita uma comparação entre a cara do homem e um animal, parecido com um morcego. Os olhos do homem são comparados a algo, como se ardesse em brasa. Os olhos deles ardiam em brasa. D. Que adjetivos são utilizados para descrever os dentes, maiores e pontudos. E. Que efeitos e sentimento a descrição da transformação do homem gera no leitor. Isso é a resposta pessoal, tá? Uma sugestão. Os sentimentos podem ser medo, expectativa, apreensão, curiosidade, atenção, etc. O suspense é um momento de tensão na história que mantém a atenção do leitor. No trecho transcrito, o narrador descreve aos poucos as mudanças do homem para o leitor e formando passo a passo a imagem da transformação do personagem lobisomem. Para isso, o narrador usa frases curtas, descrições e comparações. D. Qual pode ser a importância desse novo personagem no conto? Isso é uma resposta pessoal, tá? Mas pelas pistas do texto, podemos perceber que esse personagem será o responsável pelo conflito do conto, no lugar do lobo mau, né? Chapeuzinho Vermelho era o lobo mau. Nesse conto aqui de Bonezinho Vermelho é o lobisomem. 11. Imagine agora como será a continuação do conto e como terminará. Letrinha A. Quais pistas, dicas do conto levam você a acreditar que a continuação e o final da história serão como imaginou? Isso é a resposta pessoal, tá? Escreva um final para o conto de que você leu. Também é pessoal. E como é a resposta pessoal, aí nesse conto aqui você vai dar um final, né? Como foi que será que o menino fez quando encontrou o lobisomem? Será que ele correu para a casa da avó? Será que ele voltou para a casa dele? Como foi? O lobisomem será que o viu e correu atrás dele? Aí você vai dar um final, tá? 12. Releia 2 trechos do diálogo entre Bonezinho e sua mãe e observe as palavras destacadas. Esse modo de falar é muito comum em determinadas regiões do estado de Minas Gerais. Uai, mãe, até parece que eu já fiz um trem desse alguma vez. E ajude a sua avó a lavar os trem. Letrinha A. Qual é o sentido das palavras destacadas no texto? A palavra destacada é uai, trem e trem. Esse uai significa ué. Como assim? O primeiro trem significa coisa. Quando ele diz, ó, eu já fiz um trem desses, ou já fiz uma coisa dessa. E o segundo trem significa louças, tá? Aí essa frase poderia ficar assim, ó. Como assim, mãe? Até parece que eu já fiz uma coisa dessa alguma vez. E ajude sua avó a lavar as louças. Então, esse uai tá substituindo é. Esse trem tá substituindo coisa. E esse trem tá substituindo louça, tá? B. Além das expressões próprias do lugar, a fala dos personagens está escrita de modo diferente da do narrador. Em sua opinião, por que o texto apresenta essa outra forma de escrita? O texto apresenta o modo de os personagens falarem. O autor quis diferenciar a voz do narrador com a voz dos outros personagens para destacar como é a fala daquela região. Terceiro, releia agora este outro trecho. Alguma não, muitas e muitas vezes, disse a mãe, porque eu fiz uma lista do que está nesta cesta e pedi para sua avó fazer um relatório do que vai chegar lá. Letrinha A. Que palavras ou expressões da fala dos personagens estão escritas como se fala? Circule-as. A palavra vez está escrita aqui do jeitinho que se fala. A palavrinha do, que a gente no normal escreve com dó. Fazer, com acento circunflexo, você circula. Do de novo e chegar, que está com acento. Letrinha B. Que efeito o uso desse recurso nos diálogos produz no leitor?
assinale a alternativa incorreta. Você vai assinalar a incorreta, tá? Não é a correta, não. O texto registra como os personagens falam? Sim. O texto ensina como o leitor deve falar no Brasil? Não. Então, você vai marcar nessa.